Eu não sei você, querido, mas às vezes nós não temos noção de quem nós somos no reino de Deus. Nossa, que presença, Deus. Meu Deus. Se eu chorar aqui, você não esquenta a cabeça não, porque eu choro mesmo na presença dele. Antes, quando eu era do mundo, sempre vinha na minha mente, você não pode chorar. Porque o homem não chora, porque eu cresci desse jeito, ouvindo essas palavras. Depois que eu vim para ele, eu nasci de novo e agora eu choro mesmo. E a minha oração é para que o Espírito Santo pegue você de dentro para fora. Para que se você tem vivido uma vida que de repente não tenha mais desfrutado desse tempo tão gostoso de estar com Ele, para que você comece novamente a se quebrantar diante dEle. Você carrega a presença de Deus, meu irmão. Eu me lembro que sempre quando eu vou para Minas, aliás, esse mês eu vou para Minas, lá na cidade onde meus pais moram. Teve uma vez que eu fui para lá, eu falei, estou de férias, né? Só que eu acabei descobrindo que crente não tira férias. Não é verdade? Eu estava passando assim, de frente ao hospital, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai entrar lá e vai orar e falar do meu amor para aquelas pessoas. Eu pensei assim, deve ser coisa da minha cabeça esse negócio. Mas aquilo começou a queimar no meu coração de uma forma, aí a gente tem alguns intercessores, eu tenho alguns deles. Um dentre eles é minha esposa, tenho minha mãe, tem outras pessoas, tenho meu irmão, e um deles é esse rapaz aí, o Antônio de Assis ou Damásio. Peguei o telefone e falei, ó, Damásio, é o seguinte, Deus falou que eu vou entrar no hospital aqui e orar pelas pessoas, eu não sei nem como vai acontecer, porque a primeira pessoa que eu fui falar a respeito disso, que trabalha lá no hospital, ela disse, olha, é coisa da sua cabeça, é impossível você entrar ali. Porque devido a algumas questões de algumas pessoas terem dado testemunhos não bons, a diretora fechou o coração e crente não pisa lá mais. Eu falei, meu Deus do céu. Mas Deus é um Deus que abre portas. E como eu disse, você carrega a presença dEle. Eu falei com uma pessoa, e ela era muito próxima dessa diretora, falou, não, esse negócio da sua cabeça, não vai conseguir entrar não, porque ela não vai deixar. Eu falei assim, então vamos ver se é de Deus ou não. Marquei um horário com a diretora, fui até a sala dela, ela já me recebeu com um sorriso daqui e aqui. Já levei uma Bíblia desse tamanho já para ela ver aqui. Falei, olha, você não me conhece, mas minha família é daqui, porque no interior, quem é do interior sabe, que tem muito essa questão, você fala de quem você pertence à família, que ajuda bastante. Não é verdade? Olha, eu sou da família dos Tavares. Ela falou, dos Tavares. Então, eu sou um cristão e Deus falou que eu iria orar pelas pessoas que estão aqui dentro. Ela olhou para mim, opa, fica à vontade. Quando você quer fazer isso? Falei, olha, a hora que tiver, estou pronto aí. Só que o Espírito Santo falou, você tem que chamar uma outra pessoa. Falei, olha, então eu posso marcar um horário então tal? Liguei para um pastor lá. Pastor, preciso de uma ajuda sua, você vai comigo no hospital? Ele falou, vamos embora. Chegamos naquele lugar, a mulher recebeu novamente com um sorriso daqui e aqui. Pode entrar. À medida que eu ia caminhando, eu vi aqueles enfermeiros, os médicos ali, olhando, com um sorriso no rosto. Falei, Deus, é o Senhor que abriu essa porta. E o Espírito Santo falava, eu estou contigo. À medida que eu ia entrando naqueles quartos e impondo as mãos, orando por aqueles enfermos, eu senti a presença de Deus tão forte. Naquele dia, várias almas falaram, olha, eu quero Jesus para a minha vida. Falei, pastor, agora eu estou entendendo porque eu tinha que te chamar, porque agora você vai acompanhar esse pessoal aí, que eu não moro aqui, então não tenho como, mas você vai acompanhar essas pessoas aí. Eu não sei o que Deus fez, mas Deus fez alguma coisa. Sabe, porque eu já voltei a ler o texto que Deus colocou no meu coração, mas ontem eu estava na casa do meu irmão, juntamente com algumas pessoas queridas, e ali a gente estava compartilhando sobre as coisas de Deus. A gente estava sentado ali, alguns falou aquilo que Deus tem feito no coração deles, como eles
teve um encontro com Deus, eu compartilhei um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, e eu percebi que todos nós que nascemos de novo, nós temos alguém em comum na nossa vida. Esse alguém chama-se Jesus. Quando Ele entrou na minha vida, Ele entrou na sua vida, Ele mudou a sua história. No lugar onde existia tristeza, existia dor, existia morte, Ele entrou e trouxe vida. Sabe, eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e Ele falou: olha, existem pessoas que estarão nessa noite, que elas estão passando por lutas, estão passando por momentos de dificuldades, e isso tem tentado paralisar elas. Mas eu quero liberar sobre você nessa noite uma palavra de que o Deus quem você serve é um Deus que tudo pode. No domingo passado, Deus me deu uma palavra, eu falei que Jesus disse: eu venci o mundo, independente de que você esteja passando. Você serve um Deus, meu irmão, que Ele pode todas as coisas. Satanás sabe disso, e muitas das vezes ele tenta se levantar para tentar cegar você e colocar situações, obstáculos, para que você comece a olhar para baixo. Mas a palavra diz assim para você: ei, coloca os seus olhos no seu Deus, porque é de lá que vem o teu socorro. Eita Deus, Espírito Santo, obrigado por tua presença neste lugar, Deus. Eu não quero, Deus, fazer nada além daquilo que o Senhor esteja dando a direção, Pai. Capacita-me na entrega dessa palavra, Deus. Toma esses corações nas tuas mãos, Pai, tantos que aqui estão, nos seus lares, Pai. Que os olhos deles não estejam, Deus, num conhecimento teológico ou não do pregador nessa noite, mas que estejam em Ti e entendam que eu sou apenas um vaso. Um vaso nas Tuas mãos, Deus, onde todo o poder, Deus, toda a excelência é do Senhor, Pai. Somente do Senhor, Deus. E eu queria fazer para você algumas perguntas. Como que o teu coração estava durante essa semana? Eu não combinei nada com o pastor Marcelo. Como que estava o teu coração durante essa semana? Vamos apertar um pouquinho mais. Hoje, como estava o teu coração durante o dia? Agora, como está o teu coração? Deus já começou um processo de cura na tua vida. Se nós pudéssemos pegar um aparelho e escanear o nosso coração, o que ele nos mostraria? Existe uma suficiência que você encontra em Cristo? Ou você não vê no seu Senhor e no teu Salvador o suficiente para a tua vida? Será que iríamos encontrar no meu e no teu coração raízes de amargura? Será que iríamos encontrar no nosso coração falta de perdão? Será que iríamos encontrar no nosso coração tantas outras coisas que estivessem no lugar, em primeiro lugar, e não Deus no primeiro lugar? Ei, o Senhor diz para você assim: ei, eu sou o suficiente para a tua vida? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Esse barulhinho de Bíblia aí é benção, hein? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sabe, se eu fosse dar um título para essa mensagem seria: para quem nós iremos? Sabe, João, quando escreveu esse livro, ele é diferente dos outros evangelhos, porque ele relata coisas que os outros não relataram. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar muita semelhança. São os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos. Mas no livro de João, João vai relatar algumas coisas diferentes. João, por exemplo, ele vai falar sobre a divindade de Cristo, ou seja, ele é Deus. Ele vai falar sobre a obra expiatória de Cristo por nós na cruz. Eu e você, nós éramos culpados, nós merecíamos a ira de Deus, mas Cristo, Ele se fez morte no meu e no teu lugar. Vocês estão comigo? Ele fala sobre a necessidade de nascermos de novo. Ele fala sobre a pessoa, o nosso amigo, o Espírito Santo. Ou seja, ele aborda alguns temas diferentes. E aí quando você vai olhar para a pessoa de João, você vai ver que João, ele relata algumas coisas que ele viu em particular. E João, ele mesmo, ele falava, olha, teve um dia uma pessoa me falou assim, olha, por que Deus ama outras pessoas mais do que a mim ou do que outras pessoas? Eu falei, onde você tirou isso? Ele falou, no livro de João, lá fala que Jesus amava mais ele do que os outros. Eu falei, meu irmão, você está entendendo errado. Ali é o próprio João escrevendo, ele se sentia amado. Você se sente amado? Não, mas se sente amado mesmo? Sabe, deixa eu falar para você, o amor do seu Deus, o amor de Jesus por você, ele não depende de circunstância ali, ele não é igual pessoas, igual a mim. Eu posso amar uma pessoa, mas dependendo da situação, o meu coração se fecha às vezes. Mas o teu Deus, ele te ama de uma forma tal que você, a nossa mente não consegue entender. E nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo onde os valores, os princípios que nós fomos criados, eles estão tentando apagar isso. Estão mudando leis, tentando fazer tantas coisas para tentar tirar Deus do coração do homem. Mas Deus é Deus e não vai permitir que isso aconteça. Deus tem os seus. E eu estou falando diante daqueles que são amados de Deus. Eu não sei qual que é a sua experiência eu não sei, talvez o seu pai ou a sua mãe, talvez a criação que você teve. Você teve uma visão distorcida do que é o amor. Mas nessa noite o Espírito Santo, ele está aqui para revelar o amor do Pai no teu coração. Ele só precisa de uma coisa: abra esse coração. Aquilo que aconteceu no ano passado, deixa lá no passado. Eu estou pregando um monte de coisa que nem estava aqui. Esse mesmo João, ele fala uma coisa que é interessante, porque certa feita Jesus estava ali reunidos com eles, depois de ter lavado os seus pés.
E aí, em um momento, Jesus fala: olha, há um entre vós que vai me trair. Aí começa aquele bochicho entre os discípulos: quem será? E João estava ali mais próximo de Jesus, encostadinho em Jesus. E aí Pedro dá um sinal: ô João, pergunta aí para ele quem é. E João aproveitou aquela situação e encostou aqui no peito do mestre. Eu não sei se foi alguns segundos, se foi alguns minutos, mas você já imaginou? Ele encostou aqui no peito do mestre. Ele relata isso. João foi, quando você lê a palavra, tudo indica que ele foi o único que ficou ali junto com algumas mulheres próximo de Jesus quando ele estava na cruz. Tanto é que Jesus olha para ele e fala para aquela mulher: eis aí o teu filho. E a palavra diz que João então leva a mãe de Jesus para sua casa. Tudo indica que ele cuidou dela. Então João, ele era uma pessoa que ele viveu coisas, particularidades com Deus, porque ele se sentia amado demais. Muitas das vezes nosso coração está fechado e nós, sabe, isso nos impede de vivermos coisas com Deus. Mas em nome de Jesus, meu querido, nessa noite você vai sair diferente desse lugar. Sabe, esse texto que eu acabei de ler, em João 6, ele fala sobre um contexto dele, ele fala sobre Jesus, ele vem operando alguns milagres. E aquilo começou a atrair as pessoas. E foi se formando multidão. E certa feita Jesus foi vendo aquela multidão. Ele faz um milagre transformando os pães, os peixes. Vocês já conhecem a história de escola bíblica dominical, a escola das crianças ali. E aí, beleza, no outro dia seguinte a palavra diz que a multidão ficou alvoroçada de novo. Foi até onde foi o local, aconteceu aquilo, e não viu Jesus ali. Daqui a pouco descobriram que ele estava em Cafarnaum, e Jesus estava em Cafarnaum. Eles chegam até ele, ele começa a pregar naquele lugar. E a palavra é uma palavra que foi dura, porque a multidão, ela queria ouvir coisas que agradavam ao seu coração. A multidão, ela não quer compromisso com Deus. A multidão, ela quer ouvir aquilo que é bom para ela. Ela estava preocupada com coisas momentâneas. Com o que nós estamos ocupando o nosso coração? Nosso coração, ele está cheio das coisas de Deus? Ou ele está cheio de julgamentos? Nós olhamos para as pessoas, fazemos um julgamento? Como que está o nosso coração? E Jesus, ele não se preocupava com uma coisa. Nos dias de hoje a gente fala seguidores, né? Tem gente correndo atrás de seguidores. Tem gente que faz até papel de bobo na internet às vezes, porque querem conquistar seguidores. Jesus não estava preocupado com essas questões de multidão. E Jesus, então João vai dizer assim: e no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando é que chegaste aqui? Jesus, ele revela aquilo que está no coração deles. Eu não sei como os discípulos olhavam para aquilo. Talvez os discípulos falavam: uau, nossa Jesus, olha aí, quantas pessoas estão nos seguindo. Os próprios irmãos de Jesus, certa feita falou para ele: olha, se você quer ficar conhecido, você tem que fazer esses milagres, sinais na Judéia. E Jesus vai dizer o seguinte: vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Sabe, existe uma frase que é atribuída a Spurgeon, que fala o seguinte: a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Sabe quando você
acontece alguma situação, às vezes comigo no trânsito, às vezes eu falo, Deus me ajuda em nome de Jesus, ser uma bênção no trânsito. Mas às vezes alguém te fecha, você fica meio irritado. Aí, vou abrir meu coração agora, teve um dia, estava na rodovia, o menino entrou com um carro na frente, assim, quase que acontece um acidente. Aí ele olhou para o televisor e falou assim, pô, brincadeira, rapaz. Cheio de razão. Cheguei no trabalho, o Espírito Santo falou assim, bonito. Bonito. E aí, uma coisa que eu tenho aprendido, não tente argumentar com o Espírito Santo, você nunca vai ganhar. Não, mas ele me fechou, você ouviu? Você não tem orado para Deus te dar paciência? Quando vem essas situações, Ele está te treinando para isso? Você não declara que você é a luz do mundo? Quando acontece isso, você está sendo treinado para isso? E aí você vai permitindo, você vai conversando com o Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. Até que Ele vai te convencendo. Olha, o que você fez não é legal. Para quem é casado aqui, às vezes a gente como marido em casa, às vezes acontece alguma situação, que você está cheio da razão, né? Estou certo mesmo. É beleza. Você vai para o teu quarto, o Espírito Santo te pega. Vai lá pedir perdão para ela. Senhor, mas vai pedir perdão para ela. Mulheres, dão glória a Deus aí, Deus está falando. Ô irmã. E quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, não é que Ele estava excluindo ninguém, mas Ele estava apontando aquilo que estava nos seus corações. Jesus não falou, olha, não quero nem saber de vocês. Mas Ele apontou aquilo que estava no coração daquelas pessoas. Era uma religiosidade. Quando Ele declara que Ele era o pão da vida, quase que pegam Ele ali. Jesus não exclui ninguém, meu irmão. Não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei. Talvez você falhou. E o inimigo tem martelado na tua mente. Você não é digno. Você não é digno. Isso é uma mentira de Satanás. Se você hoje se arrepender, você chegar diante do teu Deus e falar, Senhor, eu errei, mas em nome de Jesus me ajude. O Senhor vem com graça. A palavra diz que a misericórdia sobrepuja o juízo. E aí fica uma pergunta que a gente tem que refletir. Por que eu estou seguindo Jesus? O que tem me levado a seguir a Jesus? É porque eu amo Ele? Ou porque falaram para mim de um evangelho que eu não vou ter problema? Que tudo vai ser assim, ó. Se falaram para você desse evangelho, mentiram para você. Jesus falou que nós teríamos sim dificuldades, mas Ele estaria comigo, com você todos os dias. Ei, você que está na sua casa, Jesus está contigo. Independente de qual seja a situação que você está passando, Ele está contigo. Mas Senhor, eu nem sei como vou pagar a conta amanhã. Senhor, tem um familiar meu que está lá na UTI. Ei, Jesus está contigo. Sabe, eu não sei exatamente o número exato de evangélicos que tem no Brasil, eu não me acho na posição de falar a respeito disso, mas só uma coisa para a gente pensar e trazer para, particularmente, nós refletirmos. Dizem que tem, pelo menos, mais de 30% dos brasileiros se dizem evangélicos. Mas aí fora, como que nós estamos nos portando? No meio dessa multidão que foi até Jesus, tinha pessoas de todos os tipos. Tinha os curiosos, tinha aqueles que estavam de olho no pãozinho ali, tinham aqueles que estavam querendo pegar Jesus em alguma fala para depois levar até o sinédrio. Mas tinha os discípulos. E o discípulo que reconhece o senhorio de Jesus Cristo, se você olhar a vida de Pedro, Pedro não era um homem perfeito.
Pedro estava o tempo todo andando com Cristo, mas ele tinha uma espada do lado dele, e isso me diz que Pedro não confiava totalmente. Mas discípulo, ele reconhece, mesmo quando vem uma palavra dura. E a palavra, mesmo quando ela vem dura, é porque Deus nos ama. O discípulo ele fala: Senhor, para quem iremos? Senhor, a luta está grande, mas para quem? Eu não tenho outro além do Senhor. A tempestade chegou no casamento, mas Senhor, é só o Senhor que eu tenho. Senhor, eu não estou sabendo lidar com o relacionamento com os meus filhos. Mas discípulo reconhece: Senhor, é só o Senhor que eu tenho. Para onde nós iremos?